Fala, editores! Aqui é o Thales e trazendo aí nosso segundo episódio, né, da nossa série Teorias sobre AMV. E sim, essa série tá interessante, tá pegando fogo porque dessa vez irei falar sobre história. Sim, dessa vez temos aí 8 etapas para falar sobre. E eu fiz o enredo, dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Sim, estarei disponibilizando para download o enredo deste vídeo. Mas vale lembrar que o enredo é o resumo, então detalhes eu irei falar somente no vídeo. Eu não irei escrever tudo que eu falei, né? Mas tudo bem. Vamos lá, primeiro, cara, esse gênero história, ele é um gênero bem interessante, você tem que ter muita paciência para fazê-lo, mas é um gênero que chama muita atenção do telespectador. Ele é muito valorizado quando tem uma história criativa, né? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu indico muito vocês terem o seu enredo em mente. Por exemplo, você tem uma história em mente e tem a música em relação a esse enredo do início ao fim. Entendeu? Você vai ter os seus capítulos em cada pedaço da música em mente. E, obviamente, isso vai depender de você, da sua originalidade, da sua ideia. Exemplo, Mirror of Memories. Quando eu pensei, eu fiquei ouvindo a música diversas vezes até eu ter noção do que iria acontecer em cada capítulo e onde iriam estar esses capítulos em relação ao tempo musical. Entende? Recomendo muito vocês pensarem nisso ouvindo a música no computador e vocês vão fazendo as marcações no seu editor de vídeo, tanto no Premiere quanto no Sony Vegas. Faz a marcação, escreve lá no marcador o que é, por exemplo, capítulo 1, conhecimento deles dois, ou guerra, ninja, não sei, vocês que vão fazer, e vão organizando esses marcadores com seus capítulos, só para deixar ali resumido. Os outros marcadores vai ser sincronismo e os cenários, as cenas. Beleza? É isso daí que eu recomendo. Primeiro passo é esse, beleza? Bom, segundo, eu queria falar sobre a música. A música em um vídeo de história é muito importante mesmo. Ela tem que ter muito, mas muito, algo relativo à sua história. Exemplo, o Mirror of Memories que eu fiz, o espelho de memórias, entendeu? É algo muito relativo com o título da música, que é Memórias. E onde eu falo, né, lá onde o fragmento das memórias deles estão como se fossem vidros, eles estão conectados como fragmentos de memórias, entendeu? É isso aí, entendeu? Uma coisa bem bizarra, mas se você olhar para o AMV e ouvir, né, porque tá em brasileira a música, você vê que as cenas são muito relacionadas. Por quê? Porque a música me trouxe a ideia da história, entendeu? Realmente, quando você pega a história, primeiro é um negócio difícil achar uma música adaptada. Mas é isso daí. A música tem que ter relação, não pode ser algo desrelacionado. Exemplo aí, eu fui jurado do AMV Com, peguei um AMV de ação de Hunter vs Hunter, cara, creio eu, e com a música Lullaby, que todos os editores reconhecem, que é uma música muito legal, de uma banda que eu gosto. Cara, Lullaby é romance puro, velho. Hunter vs Hunter, ele botou somente cenas de ação com o vilão lá. Cara, não foi pra final, na hora, quando eu vi aquela música com as cenas que ele usou, entendeu? É um exemplo, não façam isso. Pegue uma música adequada para o seu tipo de história. Bom, etapa número 3. O seu projeto tem que ter início, meio e fim. Exatamente. Se você não tiver isso, você tem que recapitular antes de começá-lo. Exemplo, Ortapes. Ortapes, ele é dividido em início, meio e fim. O início é mostrando como eles se conheceram antes da tragédia, mostrando ela que foi em cima dele, entendeu? Aí eles começaram a se dar bem, blá e tal, foi assim que começou o relacionamento deles lá na escola. Tanto é que começa lá com o cenário escolar. E depois no meio, o que acontece, né? O meio é a tragédia, né? Ocorre a tragédia e a recuperação dela junto com ele. Esse é o meio. É pouca coisa? Falando mas no AMV acontece coisa pra cacete, né? Tragédia como é que é? Ela atropelada, blá blá blá, cirurgia, blá 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 blá, fica tetraplégica, blá 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 blá. E depois ela tem essa recuperação, blá blá blá. Isso daí é o meio, muita coisa. O fim, como é que é o fim? É a partir do momento difícil da recuperação dela. Como é quando ela começa a se sentir excluída da sociedade pelo fato dela ter sido atropelada. Daí mostra a visão, né, de uma pessoa que tem a sua deficiência surgida aí do nada, por exemplo, por um atropelamento. E depois, né, mostra
ela tentando cometer o suicídio justamente por esse motivo. E ele salva ela. Ela pensa o quê? Que isso não tem mais ninguém, né, que ame ela, todo mundo tá despejando ela imaginou que ele também ia jogar ela fora, ia terminar com ela, mas não. Ele foi e pediu ela em casamento. Esse é o fim. A maioria das vezes, galera, o fim, ele tem algo relativamente grande com a ideologia, com o conceito do seu projeto. Em Artsapes é um exemplo. Qual o conceito? O fato do que a beleza não é somente isso. O fato do que o amor não é somente a aparência, não é somente o corpo físico. É amor no cocorô, no coração, entendeu? É o amor mais conectado. Por isso que o nome é Artsapes, entendeu? Nossos laços. É bem interessante porque é uma coisa que acontece muito. Ou a garota ou o garoto, ele só fica com ele ou ela justamente pela beleza ou pelo físico. Se eles fossem, sei lá, ficar sem uma perna no seu braço, eles iam terminar, não iam ficar muito tempo. Aí aquele lá é um amor verdadeiro. Praticamente é um conceito bem foda mesmo, entendeu? Assim, poderia dizer que é um amor em si verdadeiro, mas também mostra muita coisa, não mostra só isso, entendeu? O conceito ali concreto é o amor verdadeiro em Artsapes. Bom, temos um exemplo de John The Hellhound também para isso, quero falar mais dele também, mais desse AMV. John The Hellhound também é dividido em início, meio e fim, como a maioria dos AMVs de história. Por exemplo, John The Hellhound tem um início onde mostra um talentoso cientista do exército, que é o Edward Elric, representando aí o John. O John, ele tem um nome completo, só que eu esqueci. John The Hellhound, eu vou chamar ele assim. Ele mostra lá no início as pesquisas dele, junto com o Führer, e o que ele ganhou, né? Os prêmios que ele ganhou, o jovem cientista ganha prêmio, blá, blá, blá. Aí, tudo bem. Começa e já entra no meio. No meio é quando ele é preso, né? Porque mostra as cenas ali no meio também dele fazendo experimentos com humanos, não sei o que, matando pessoas, assassinando pessoas para a ciência. Aí ele é preso, mostra no jornal o que ele falou, não me arrependo, eu sou um gênio, blá blá, descobri algo muito revelante, ninguém concorda. E esse daí é o meio, é quando mostra a verdadeira face dele, e quando ele é preso, e quando todo mundo descobre o que ele fazia por trás. Esse é o meio. O fim, obviamente, é quando ele é solto e quando ele volta para destruir a sociedade com a sua pesquisa de zumbis, praticamente. E aí acaba o projeto praticamente e mostra ali no final ele até hoje vivo. Assim, o conceito desse projeto não é tão concreto assim, porém a história é muito original, né? O cara transformou Edward Elric, que é o cara herói, no vilão. Aí fica nisso, né? Você fica, pô, caramba, o cara do nada transformou ele no vilão, cara, que foda, que original, entendeu? Ninguém ia pensar nisso. Aí essa ideologia dele é o cientista maluco. Se bem que nesse vídeo é bem interessante, porque ele mostra o vilão vencendo. Ele não mostra o vilão sendo derrotado, entendeu? Ele mostra o assassino ali de boa vencendo. E isso daí poderia ter relação ao conceito, sabe de quê? Dos assassinos em volta do mundo que são soltos, que cometem muitos assassinatos e são soltos. Por exemplo, aqui no Brasil, né? É uma merda, que o cara é preso, daqui 10 anos volta e mata mais 100. Aí depois é preso de novo e não morre, porque aqui não tem pena de morte. É um exemplo, aí ele faz meio que uma crítica. O John The Hellhound é um grande AMV. Bom, vamos partir para a etapa número 3. Sim. Cara, se vocês não repararem nisso, eu não desculpo, mas eu reparei nisso há alguns meses atrás, que mas praticamente quase todos os AMVs de história começam apresentando o protagonista. Resumindo, sempre comece apresentando o protagonista desse seu vídeo. Porque o AMV de história tem que ter um protagonista. Tem que haver protagonistas ou protagonista. Bom, vamos começar com Metamorfose. O AMV começa com a protagonista, né? Que é a garotinha lá que eu esqueci o nome do no Exorcista. Já no início já mostra. John The Hellhound novamente tá aí como exemplo. Começa com Edward Elric, protagonista.
Ortsapes. A Ortsapes já é um pouco diferente, é um pouco parecido com Mirror of Memories, que contém dois protagonistas. Ele mostra o cara um pouco, depois mostra a garota um pouco, mostra ele se relacionando ali no início, tendo contato e demonstrando que eles são os protagonistas, né? Externalize tem outro exemplo explícito onde ele começa mostrando o protagonista. No caso é uma autora, não um autor. Ela começa mostrando lá a mangaka logo de cara. E né, o que ela é já fica claro, que ela é desenhista. Tipo, você pega uma manteiga e enfia na cara do cara. Ó, isso é manteiga, entendeu? É exatamente isso que ela fez. Ela pegou a personagem e disse, olha, ela é mangaka. Só que tipo em menos de 10 segundos. Isso é um ótimo início para um vídeo de história. Steel Fenders é outro. Já começa com algo explícito. A Saber lá, rainha, no museu. Museu, algo antigo, rainha. Logo você já sabe que ela é a rainha. Obviamente mostra ali o castelo, blá e tal, o reino. Ela é a protagonista, a Saber. Saudade. Saudade é um outro AMV, só que ele não começa tão explícito quanto os outros que eu acabei de citar. Ele começa de uma forma original, mas começa mostrando quem são os protagonistas. Mostra os cenários, o espelho, um ambiente desconhecido. Mas aí, conforme a história vai rolando, você vai entendendo esse ambiente. Ele deixa o mistério no início, porém ele mostra, né, os protagonistas de uma forma diferente para não subentender que eles estão no mesmo mundo. Sim, eles aparecem em forma de traços diferentes. Mostra o passado delas, corrijo, que são a Taiga e a garotinha do Anohana, que eu esqueci o nome. Sincerity é outro explícito. Começa lá com ela é a protagonista, praticamente, lá no fundo do mar, com o texto passando. A Umika, ela é perfeita, é a AMV de história, né? Você vê lá que todos os AMVs dela começam com o protagonista ali de forma explícita. Sincerely Yours é outro da Umika e do Zevs, igual ao Ortsapes, foi um collab. E realmente esse daí mostra uma forma bem legal também, não é explícito tão quanto o Externalize, mas ele mostra quem é a família, que é a filha deles, a Taiga, e o cara de Clannade, que eu esqueci o nome dele. Cara, eu tô esquecendo o nome de todo mundo, não tô nem aí. Mas é esse daí. Mostra a família logo de cara, entendeu? O crossover ali, do nada, muito legal. Se bem que eu não acho que a Taiga combina com ele, mas é com opinião minha. Entendeu? Esses daí são exemplos e pra você ver como é importante começar exibindo o seu protagonista, entendeu? Vamos lá. Número 4. A maioria das vezes, o AMV também poderá ter a categoria Character Profile, pelo vídeo mostrar a história do protagonista. Um bom exemplo é o Stray Tracks. Logo no início você vê que o cara, né, ele voltando do trabalho, bebendo, fumando, foto deles dois na casa dele, você vê que ele é relaxado, você vê que ele bebe, fuma, vê que ele tá meio que uma pequena depressão ali. Isso já é o suficiente para você ter o seu vídeo como Character Profile, porque você demonstra como o seu personagem é, o que ele passou e o que ele vive, o que ele irá vivenciar, entendeu? Isso é o suficiente, por isso que geralmente sempre, praticamente, vai ter lá o Character Profile em um projeto de história. Depende muito também, tá? Não é sempre. Número 5. Bom, nunca use referências explícitas de outros AMVs. Como atropelamento de uma garota, né? Lembra logo Ortsapes. Ou um cientista maluco assassino que lembra logo John the Hellhound. Serás provavelmente muito mal julgado lá na MV News, por exemplo. Entendeu? É uma coisa muito ruim você usar referências grandes, como atropelamento, em um romance, um drama, blá e tal. Principalmente se o garoto fica de cadeira de rodas na tetraplégica. Cara, aí fedeu, entendeu? Paralítica lá, Ortsapes, cara, vai ser linchado lá na MV News. Um exemplo disso é o MV Lost Fragments, cara. Ele usou Ryoka, fez um crossover com outro cara lá. Porém, cara, logo lembrou Ortsapes. Por quê? Tiro. A garota sofreu um acidente, foi pro hospital, blá e tal, o cara ficou depressivo, até os cenas parecidas do Ortsapes. E o pessoal lá da MV News não perdoa, eles julgam mesmo. Cara, eu sinceramente não gostei desse AMV, porque ele não botou um fim.
Ele deixou sem fim, ele disse que continua, cara. Eu não acho isso certo em um projeto. Porém, cara, eu respeito muito a técnica que ele usou, cara. Porque deixar tudo ali de noite, botar aquele design ali, foi foda demais, cara. Foi muito foda mesmo, o cara usou uma técnica muito boa. Ele soube editar, né, fazer o efeito visual ali, o design dele lá no topo. Porém, ele não soube fazer esse enredo aí, que ficou muito ruim, em minha opinião. Não teve fim, teve só início. Tipo, teve praticamente só início, cara. Não teve meio. O meio dele eu acho que começa ali quando ele tava correndo, né, praticamente. O meio dele. Porque não mostra lá no início como eles se conheceram, só mostra os dois juntos. Entendeu? Aí fica por conta de vocês. Bom, agora, cara, eu acabei de ver que eu tô me confundindo agora o número 7. Desculpem o erro anterior, mas agora é o número 7, porque eu acrescentei aqui um a mais. Vão ser 9 dicas. Bom, no número 7, o sincronismo é uma coisa que eu queria falar. Tá, número 7, sincronismo. Cara, neste gênero é muito, mas muito relativo mesmo. Dependendo da música, ele pode ser alto ou não. Porque a história depende muito do entendimento do telespectador. Isso é muito importante. Diferente do Into the Labyrinth, a MV criado pelo Lolly George, né? O sincronismo não é 100% dedicado à música. Entendeu? Esse gênero requer um alto padrão de sincronismo, mas não quer dizer que requer um sincronismo alto. What, Stars? What the fuck, man? Cara, relaxa, porque um padrão de sincronismo é diferente do que o sincronismo alto. Exemplo, Into the Labyrinth tem um alto sincronismo e também tem um alto padrão. Agora, vamos lá usar como exemplo o Steel Fenders, que é uma vídeo história, diferente do Into the Labyrinth, que é ação psicodélico. O padrão desse MV é quase perfeito, entendeu? Você pode ver que ele começa batendo praticamente do início. Olha, soltando o vídeo, a gente tem logo ela, né, na foto, e logo em seguida dá um zoom e o terceiro zoom. Isso daí é necessário para a pessoa ver. Agora entra o sincronismo em relação à música 100%. Logo no início. É muito bom você iniciar o seu sincronismo, dependendo da música, com ele alto pra caramba, bem relativo à música, e depois você decair para o padrão. Agora, exatamente após o título, ele vai ter um padrão de sincronismo. A barra branca indica, que eu vou colocar ali, o padrão da música em relação ao vídeo, e a barra verde lá do lado indica o sincronismo extra que ele pôs só para destacar. Presta atenção. Deep in the ocean, dead and cast away, where innocence is burned in flames. A million miles from home, I'm walking ahead, I'm frozen to the bones. I am a soldier on my own, I don't know the way, I'm riding up the heights of shame. I'm waiting for the call, the hand on the chest, I'm ready for the fight and fate. Viram? É bem interessante, entendeu? Porque ele usa esse padrão. Tem uma parte que faz o uso na guerra. Ela abre o olho e você vê que tem um padrão novamente. Presta atenção. Nessa cena, você verá que ela tá usando o ritmo como o sincronismo. Ela tá dedicando muito ao sincronismo do ritmo, não do cantor. Agora, ela usa três tipos de sincronismo nesse vídeo. O ritmo 1, né, que é esse da trombeta. E depois usa o outro, que é a batida, e também usa a letra da música, né, que é o cara cantando. Nessa parte, presta atenção na coruja. Na coruja é uma parte muito relativa também ao sincronismo do áudio em si, do background music. Vocês podem ter visto, né, que esse é bem relativo às asas da coruja com a música. É uma forma original de aplicar um sincronismo no vídeo. Entendeu? Nessa cena, onde tem as bandeiras caídas, eu vou botar assim. O branco é em relação ao ritmo das batidas. O rosto do lado esquerdo é relativo às batidas da sanfona, né? Do tan 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 tan. Esse saxofone aí louco, que eu não sei o nome do instrumento. E no meio, aí o verde que indica, né, a canção do cara.
First off, snow is burning my hands. I'm frozen to the bones. I am a million miles from home. I'm walking away. I can't remind your eyes, your face. Você pode notar também que alguns sincronismos fogem. É justamente para ter essa noção aí da câmera. Sim, se você usar demais o sincronismo, você acaba sendo incapaz de colocar outras cenas que são necessárias para o entendimento do vídeo. Então, por isso que essa categoria ela tem um sincronismo muito, mas muito isolado. Aí vai depender muito da sua técnica de aplicar o sincronismo, entendeu? Que vai fazer esse diferencial aí. Por exemplo, né, a gente tem o Metamorfose, que ela tem um ótimo sincronismo considerado alto para um vídeo de história, entendeu? E no meu AMV é a mesma coisa, se bem que não é comparado muito com o Metamorfose. O meu sincronismo, eu sempre tento achar uma brecha porque onde tinha uma condição boa para colocar um sincronismo alto nas cenas. O exemplo é as batidas, principalmente no final, entendeu? Obviamente, cara, o excesso desfoca a atenção do espectador. Para quem tá assistindo, vai ficar muito focado no sincronismo e vai esquecer um pouco ali das cenas, principalmente se a cena passar rápido, entendeu? O sincronismo, ele nunca pode ser maior do que o enredo. O telespectador tem que prestar atenção em relação à função do enredo do vídeo, entendeu? Por exemplo, a gente tem o Fatal Game. É um ótimo AMV. Ele ficou em terceiro ou segundo. Foi em segundo lugar, creio eu, no Across 2014. E o sincronismo dele é baixo, cara, não é alto. Na maior parte do AMV ele tem um fraco sincronismo. Porém, ele tem um alto sincronismo em vários pedaços das cenas, entendeu? Isso é muito bom. Eu andei analisando esse AMV na época e vi que ele pôs isso, acho que foi até de propósito. Porque assim ele obtém um ótimo enredo, né? Não tem esse negócio de cena rápida, cena devagar. Caraca, eu tenho que prestar muita atenção em qual cena eu vou pôr tal. Você tem que... Ele já tem essa opção de colocar destaques do sincronismo da música nas cenas que ele quer. Principalmente nos ataques da Saber, se você reparar nisso. Entendeu? Isso é muito legal, eu gostei muito, porque o sincronismo fraco ele aumenta o entendimento da história, porém o sincronismo alto e bem aplicado, como Metamorfose, já tem esse equilíbrio. Vai depender muito da visão do telespectador, porque Metamorfose, quando assisti de primeiro, eu tive dificuldade de entender a história. O MV também é muito sujo. Entendeu? Tem muita poluição assim, e eu me refiro mais aos efeitos que ela usou para deixar as cenas no passado. Eu acho que ficou um pouco exagerado. Porém, o sincronismo dela é alto e deu um pouco de crédito. Vai depender muito aí do seu uso, tá? Bom, vamos lá. Número 8. Trabalho com a câmera. Tá, o que é isso, cara? Não tem câmera, cara, não tem câmera. Calma, isso é só um exemplo. Um AMV profissional nisso, cara, é o Fractor, criado pelo Gorse. Você vê lá que tudo que ele usou, a seleção de cena que ele faz é perfeita praticamente, é muito foda. Cara, isso não é nada mais do que o trabalho de cenário e o trabalho dos personagens em relação aos cenários, né? Em união, cara, trabalhando junto. Por exemplo, o personagem olhando pra algo. E logo depois, você mostra o que ele estava olhando, você, o editor. Entendeu? O exemplo disso é... A gente vê muito isso em anime também. Exemplo aí de Fullmetal Alchemist do Edward olhando pra mãe, né? Ele olha, caso eu me lembre, ele tem a reação depois, né? Ele vê a mãe dele, aí depois volta pra ele tem aquela reação apavorante, entendeu? Dá um grito. É isso que acontece com ele. Isso é um exemplo de trabalho com câmera, entendeu? Você também tem várias opções para esse exemplo que eu dei. Você tem a opção de colocar a reação do personagem antes ou depois de mostrar o que ele viu. Por exemplo, o Eduardo tendo a reação antes, por exemplo, aparece ele olhando ele. Aí depois mostra a mãe dele. Aí logo em seguida mostra o grito, entendeu? Ou você pode mostrar ele olhando, tentando ver o que é. Aí quando mostra pra gente e volta pra ele, aí sim ele tem reação. É um exemplo. É bem isso que eu queria mostrar.
E tem a opção de também colocar o personagem ali junto com a cena de que ele tá vendo. Por exemplo, isso pode ser muito usado se for uma coisa grande. Por exemplo, um cenário de guerra. Por exemplo, tem lá a Saber de costas e logo em seguida ali na frente o cenário de guerra e a câmera atrás dos dois. Isso é muito bom também. O trabalho com a câmera é muito importante. É por isso que você tem que ter relação com o sincronismo. Você quer mostrar uma coisa e passa muito rápido, a pessoa não nota aquilo e é algo muito crucial. E você passa rápido devido ao sincronismo. Aí você já perde ponto por isso. Entendeu? É uma coisa que você tem que prestar muita atenção ao trabalho da câmera do seu projeto com o sincronismo dele. Aí isso também tá relacionado com o enredo e com o início, meio e fim. Entendeu? Mas nunca despreze as outras. Tudo está relacionado, beleza? Bom, vamos para a 9 e a última. Cara, faça pouco uso de textos, né? Para passar a história do seu projeto. Nesta categoria, cara, eles avaliam muito, mas muito mesmo, o que o autor consegue transmitir, entendeu? Através da imagem. Por exemplo, o John the Hellhound, ele tem muito texto, tem muito trabalho com texto. Eu sei, cara. Por que você tá falando isso então? Porque lá são detalhes, são coisas detalhadas que não afetam muito a história. A parte do jornal mais importante, em minha opinião, é ele recebendo o prêmio e ele sendo preso. Essas duas fotos do jornal são as mais importantes, porque é impossível você ler aquilo tudo com o tempo de duração que tem o vídeo, entendeu? E você tem que ir pausando para ler. E você só lê isso também depois que vê o vídeo. E mesmo você sem ler aquilo tudo, você consegue entender perfeitamente a história, entendeu? É exatamente isso que eu quero te mostrar. O cara fez uma coisa muito legal também, que é isso. Deixou detalhes ali da história dele no jornal. Mas não é necessário você ler para entender. Quando um AMV de história tem a necessidade da leitura para você entender, você acaba, né, perdendo ali muito ponto. Mirror of Memories, ele também tem leitura. Porém, a leitura dele, ele não é necessária. Por exemplo, na Universidade de Nova York. Mostra ela lá em Nova York, né? Não precisa ele leu o convite na Universidade de Nova York para saber que ela foi para Nova York, porque o cenário demonstra isso. O tempo e espaço também, ela de dia e ele de noite. Entendem? E é isso. Pessoal, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô gravando isso aqui sem internet. É triste. Tô esperando ela chegar, quando que volto. Da mudança, pra quem tá antenado no meu canal. E valeu, pessoal. Deixa o seu like se você gostou. Compartilha com seus friends. E valeu, vocês são muito da hora. Fui!